Olá pessoal, sou eu de novo e esse é o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a paradiplomacia, ou seja, a diplomacia dos governos subnacionais e das cidades com relação ao combate à pandemia. Então eu espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, antes de a gente falar um pouco dessa atuação dos governos estaduais e das cidades com relação ao Covid-19, é importante a gente falar um pouquinho como funciona, de forma bastante resumida, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele, na verdade, ele é um sistema bastante descentralizado, onde ocorre uma união de esforços entre a União, os governos estaduais e as cidades. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, é a gente pensar nos hospitais que podem ser financiados pela União, mas também outras estruturas que podem ser financiadas pelos governos estaduais ou como um posto de saúde ser financiado pela prefeitura. Então, é como que se procede, né, essa tentativa de ações coletivas, né, uma união de esforços, como eu mesmo falei, para realizar esse tratamento. No entanto, quando a gente fala de estratégias no contexto de uma saúde, né, mais emergencial, como um contexto pandêmico, é necessário, né, e é de responsabilidade da União. A responsabilidade de realizar estratégias, de pensar, né, em logística, financiamento, tudo isso é de responsabilidade da União. Nós temos, então, né, o Plano Nacional de Imunização, e quando se é necessário realizar essa imunização, é também de responsabilidade da União, né? Fazer essas estratégias, as compras das vacinas ou a compra desses insumos para realizar então a distribuição em institutos, né, como o Instituto Butantan, Fiocruz, para realizar, né, o procedimento da produção dessas vacinas. Queria só destacar que o Brasil, na verdade, ele passa a ser um país bastante reconhecido no âmbito da saúde, no contexto internacional, porque antes ele captava muito tecnologia e ele era apenas um receptor desse conhecimento, e depois ele passa a produzir diversos conhecimentos e tecnologia na área da saúde e passa a ser também um doador, né, um exportador de conhecimento e de cooperação técnica, né, entre países em desenvolvimento, até entre países, né, desenvolvidos, propagando seu conhecimento, as suas estratégias nesse sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão do tratamento da HIV e AIDS, o Brasil ele é um convidado de honra nas questões e nas discussões, porque ele foi o primeiro país em desenvolvimento a realizar, né, esse plano, essa estratégia de ofertar, né, e realizar, né, a distribuição para os que estavam, né, necessitando do tratamento de forma gratuita pelo SUS, né, os medicamentos antirretrovirais. Então isso passa a ser muito importante a gente falar desse destaque e de como o Brasil, ao longo desse processo do Covid-19, tem recebido diversas críticas com relação à falta de capacidade, né, da sua ineficácia no tratamento e nas estratégias mais adequadas, mais efetivas com relação à pandemia. E até por isso que então começa, né, a se destacar muito nesse contexto a atuação dos governos estaduais, principalmente, e também das cidades. A gente vai ver que desde o início da pandemia, o Brasil precisava, né, de alguns insumos como respiradores, máscaras, luvas, entre outros produtos. E esses produtos a gente não tinha, né, esses produtos no âmbito nacional. Era importante e era necessário fazer então o processo de importação, e o principal exportador desses produtos era a China. E aí o que acontece? Que o Brasil ele teve, né, nos governos anteriores, uma relação muito amigável, de cooperação muito forte com a China e também com a Índia e demais países em desenvolvimento. A gente chama isso de cooperação sul-sul. E com a chegada do governo Bolsonaro, a gente vai vendo, né, o afastamento dessas relações e até o posicionamento do governo brasileiro em se posicionar de forma muito crítica com relação à China, principalmente, acompanhando o discurso e a atuação do Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, que realizava, né, esses discursos, e começou toda essa guerra, né, comercial e uma guerra de discurso entre esses dois países, entre China
e Estados Unidos, e o Brasil passa a acompanhar bastante, né, esse discurso, criticando bastante, né, e culpando a China pela questão da pandemia, culpando a China, né, no contexto dessa questão, né, da falta de controle da pandemia que se espalhou pelo mundo. Então isso acabou pegando muito mal, e essas relações entre os dois países, entre o Brasil e a China, passam a ser uma relação mais estremecida a partir dessas críticas. E isso faz então com que os governos estaduais passem então a se mobilizar mais numa tentativa de dizer, olha, né, o governo federal está dizendo realmente isso, mas nós, né, temos uma outra visão, nós temos uma outra articulação, e nós então, né, tentando aí amenizar e manter as relações diplomáticas, essa questão, né, que o Brasil ele passa a ser muito reconhecido no âmbito internacional no passado por esse contexto das relações amistosas, de uma relação de neutralidade, uma relação muito pacífica com diversos países. Então eles tentam então, né, trazer essa ideia e tentar negociar justamente essa compra desses produtos. Então a gente teve o caso do consórcio Nordeste, né? Os governos estaduais da região se mobilizam, passam então a realizar, né, toda uma tentativa de combate à Covid e com isso também negociar diretamente com a China a compra de respiradores para conseguir realizar o tratamento, né, dos pacientes que foram infectados pelo Covid-19. E aí, com a chegada da vacina no tratamento do Covid-19, vai existir toda uma ação dos governos estaduais com relação à busca por parte desses governos estaduais e também das cidades na compra dessas vacinas e também dos insumos para poder produzir ela internamente no país. Todas as dificuldades que eu falei com relação ao governo federal, ou seja, a União, com a China, que tem sido um dos grandes produtores no contexto das vacinas e dos seus insumos, isso faz então com que os governos estaduais percebam isso e vão em busca, né, dessas tratativas de forma mais específicas, mais locais. Só que a gente precisa lembrar que a compra dessas vacinas e desses insumos é algo caro e que, de uma certa forma, faz com que os governos estaduais, alguns desses governos estaduais, não tenham tanta capacidade para realizar essas compras e esses insumos. Mas é importante a gente destacar a certa liderança de algumas regiões e, é claro, do governo do estado de São Paulo, liderado pelo Dória, que vai realizar todas essas tratativas, essas negociações com o laboratório chinês na vacina da Coronavac e consegue então justamente a realizar a produção pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan ele é um instituto que está de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. No entanto, o Instituto Butantan ele realiza a produção de diversas vacinas que são distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização, só porque essas tensões entre o governo do estado de São Paulo com o governo federal fizeram com que, né, houvesse, né, essa liderança e essas tratativas de forma mais específica por parte, né, do governo do estado de São Paulo. E aí conseguindo até realizar antes do que o âmbito nacional o processo de imunização. Então, o governo do estado de São Paulo inicia antes do que o âmbito nacional. E aí não só o governo do estado de São Paulo, mas a gente poderia falar de outras regiões também. Ceará, né, vai realizar também já tratativas com a Sputnik, que é da Rússia, tentar realizar, né, a compra dessas vacinas, ou até mesmo, de repente, poder produzir. Também o governo do estado do Paraná também realizou tratativas em processo de negociação também com este laboratório. A gente vai acompanhar também o estado da Bahia, realizando tratativas para realizar a compra da vacina que é produzida pelo laboratório indiano, da AstraZeneca. Tanto que a gente acompanhou, né, todas as dificuldades na chegada, né, desses lotes, por causa das relações também, de certa forma, difíceis que estavam acontecendo entre o Brasil e a Índia. O Brasil estava se posicionando muito, né, de forma a acompanhar o posicionamento dos Estados Unidos e não querer, né, aceitar, de repente, a quebra das patentes no contexto, né, da vacinação emergencial, no contexto da pandemia na OMC.
Agora o Brasil até retrocedeu, né? Não rivalizou e acabou, né, ficando, digamos assim, de uma forma, se posicionar de uma forma mais neutra nesse contexto. E aí então a gente vai vendo então os governos estaduais também estão tentando, né, negociar diretamente com a Índia e a chegada dessas vacinas ou até os seus insumos para produzir então, né, essas vacinas também no contexto nacional pela própria Fiocruz que está sendo negociado. A gente vai acompanhar também o Rio Grande do Sul negociando com o laboratório russo, com a Pfizer também, com a AstraZeneca. Então a gente está acompanhando então a atuação, né, externa, ou seja, no âmbito da diplomacia desses governos estaduais, pelas próprias dificuldades que a gente tem acompanhado no processo de imunização, né, de como ainda está muito demorado e como ainda falta muita vacina para realizar de forma concreta esse processo de imunização. E aí a gente acompanha também o posicionamento de algumas cidades nesse contexto, inclusive, né, a gente vai acompanhar aí, né, cidades falando também que, se for necessário, a compra também das vacinas para realizar esse processo de imunização. Então é isso, vamos acompanhar, esperamos que dê tudo certo, que a gente consiga realizar de forma mais, né, efetiva o processo de imunização. Até recentemente a Anvisa mudou, né, as suas exigências, então muitas das vacinas que não tinham atingido a fase 3, a Anvisa já liberou o uso emergencial, não precisando atingir essa fase 3 de testes. Então é bem provável que essas vacinas que esses governos estaduais estavam negociando que não tinham atingido a fase 3, vai ser, né, possível de comprar essas vacinas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer também comentários, sugestões do que a gente possa, né, discutir no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.